Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre cinema, né? Vamos falar sobre os filmes que estão passando aí em circuito, tá? E eu quero trazer hoje um filme do Amos Guitai chamado Uma Noite em Haifa, tá? E é um filme, tá? Que esses filmes são. Ele aborda, né, a cultura árabe, né, no caso, tá? O próprio título já diz isso, né? Mas eu confesso a vocês que eu, que sou um cara que gosta muito, né, de filmes de origem árabe, né, eu gosto muito de filmes iranianos, por exemplo, né, e filmes de outros países do Oriente Médio, eu confesso a vocês que eu achei esse um filme bem mais ou menos, tá? Bem meia boca. Não que ele seja um filme ruim, tá? Ele é até um filme interessante, até um filme bom. Mas sei lá, eu acho que ele acabou virando uma espécie de filme que mostrou o árabe de um ponto de vista de repente extremamente ocidentalizado, né? Não sei. Eu acho que essa foi a minha impressão. Talvez eu deva estar com alguns estereótipos, alguns preconceitos na cabeça e espero determinadas coisas, determinadas temáticas, né, dos filmes de origem mais árabe, né? E de repente eu acabei de uma certa forma fazendo um julgamento mais reducionista sobre a coisa. Mas do que se trata o filme? O filme fala, né, de um bar, né, bem com cara de ocidente mesmo, um bar onde as pessoas estão se comportando como ocidentais, né, que tem uma galeria do lado que está tendo uma mostra de fotografias, né, de cunho político, né, que promovem, né, a causa palestina, né, no caso, né. E aí você vai ter vários personagens transitando entre essa galeria e entre esse bar, né? O bar é uma espécie de mezanino dessa galeria, vamos dizer assim, né? E aí você vai ter, por exemplo, a responsável pela galeria, né? Que é uma mulher de origem árabe muçulmana, né? Que vai promover os trabalhos de um fotógrafo judeu que tá trabalhando a causa palestina, né? Ela acaba se envolvendo amorosamente com esse fotógrafo judeu, mas ela é casada com um homem bem mais velho, tá? E com bastante dinheiro, um cara relativamente rico, né? Então esse homem mais velho ele fica um pouco bolado com essa história de se promover um fotógrafo israelense, né, no caso, né, para trabalhar a questão palestina, né? E aí isso é o que mais se aproxima, né, desses filmes de temática árabe que a gente vê no filme. A gente vê muitos árabes e muitos israelenses juntos, né, convivendo de uma forma ali relativamente amistosa, né? O filme, inclusive, ele tem caracteres, os créditos, né, eles são em inglês, são em árabe, são em Yiddish, né, no caso, né? Então é interessante a gente perceber que você está vendo ali nesse microcosmos aí desse bar, né, e dessa galeria, você vê árabes e israelenses ali interagindo, ora de uma forma um pouco mais harmoniosa, ora de uma forma um pouco mais conflituosa, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa completamente separada, né? Você vai ter temas como DR, por exemplo, né? Porque essa curadora dessa exposição ela tem uma origem árabe muçulmana e está tendo um caso com um israelense, né? Mas vai rolar uma DR muito forte entre eles, né? E esse israelense ele tem também uma meia-irmã que é meio meia-irmã, não é também, que tem problemas também de relacionamento no casamento dela, coisa e tal. Então o filme ele trabalha muito a DR, né? O início do filme parece que vai ser um filme de DR bem ocidentalizado mesmo, né, no caso, né? Mas vão aparecendo outros personagens e a história vai ficando um pouco mais complexa, né? Você vai tendo ali vários personagens, né, abordando várias temáticas diferentes. Isso deixa o filme um pouco mais interessante, mas ainda assim, gente, o ritmo é muito arrastado. Você precisa se situar em cada situação microcósmica dessa do filme, em cada grupo de personagens que aparece ali, que estão abordando questões completamente diferentes, né? Temas como o homossexualismo também são trabalhados, coisa e tal, né? E aí é aquela coisa, né? Você está dentro desse contexto, né, árabe-israelense, né, desse conflito, né, de estado de guerra que você tem entre essas duas culturas, né? O Amos Guitai decidiu mostrar
um lugar, um bar, onde você tem essas pessoas convivendo de uma forma relativamente harmoniosa em alguns casos e nem tanto em outros, né? Você vai ter também a mulher palestina que luta pela causa, que é uma mulher mais revoltada, coisa e tal. E a gente vai vendo esse filme se desenrolando. É interessante? É interessante, mas confesso a vocês, ficou diálogos muito extensos, situações muito variadas, o que ajuda a salvar o filme um pouco, tá? Mas ainda assim o ritmo do filme ficou muito arrastado e tinha horas que não parecia que a gente estava vendo um filme de temática mais, vamos dizer assim, do Oriente Médio. Você estava vendo um filme mais ocidentalizado, né, no caso, né? Talvez esse tenha sido o pior problema desse filme, né, no caso, né? Porque essas temáticas todas que estão discutindo num filme de origem árabe, você vai a gente pode conversar aqui, né? Você está vendo traição no casamento, você está vendo homossexualismo, você está vendo muitas coisas que no cinema ocidental são discutidas assim com bastante desenvoltura. Na cultura árabe, talvez isso seja mais complicado realmente. Mas a coisa foi feita com tanta desenvoltura que tinha horas que você estava vendo um filme ocidental, né? Que estava discutindo essas temáticas e isso a gente já está careca de ver, né? No caso, né? Mas mesmo assim, né, eu peço ao espectador que dê uma olhada, dê uma procurada em Uma Noite em Haifa, dê uma olhada no filme, tentem acompanhar cada situação particular que esse filme apresenta, né, nesse grande contexto geral do bar e da galeria, né, no caso, tá? Mas eu já vi filmes dessa cultura árabe, dessa origem de cultura árabe, que me foram mais instigantes. Esse filme, eu confesso a vocês que ficou um pouco moroso para minha cabeça, mas de repente para outras pessoas esse filme pode ser até mais interessante do que eu achei, né? Então, eu sempre gosto de recomendar, tá? Apesar de tudo, apesar de eu não ter sido muito entusiasta desse filme, eu ainda recomendo para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente conversa sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.